Já começou animado. Bom, ontem a gente gravou um vídeo, tentou gravar. Ao longo da gravação desse vídeo, eu fui percebendo assim que a gente entra num momento dessa história em que vai ser mais desafiador acessar essas memórias. Muitas dessas memórias que a gente viveu não foram realmente resolvidas entre a gente, porque a gente precisou viver aquilo e seguir adiante com várias circunstâncias acontecendo ali, intensas, e que vai ser muito mais desafiador, delicado acessar isso. A ideia de começar esse vídeo falando sobre isso, porque é um convite mesmo assim para a gente entrar nessa parte da história com um coração aberto, não de entender se está certo, se está errado, mas de entender o que cada um estava vivendo naquele momento. Nós precisamos ter um com o outro empatia. Se a gente não fizer essa parada, é claro que a minha perspectiva para mim vai estar certa e a sua para você vai estar certa. E a gente vai ficar se degladiando nos extremos, entendeu? Sem o menor contato interno de ver pela perspectiva do outro, pela história do outro. Pô, pela sua você tem razão. Mas se você incluir a minha, talvez você não esteja 100% de razão. E vice-versa. A minha eu tenho razão, claro. Mas se eu incluir a sua, talvez eu não tenha tanta razão. Acho que a gente se machucou muito nesse processo, sem querer. Vai ser desafiador para mim compartilhar essa parte da história, e eu acho que o João, uma das coisas que ele representa na minha vida são chamados, convocações para ir além, né? Então eu tô sentada aqui nesse momento encarando um desafio. Por que a gente está compartilhando isso, né? Quando a gente começou a contar a nossa história, a gente não estava com isso na cabeça. Mas quando a gente viu que precisava passar por isso, ao contar a nossa história, a gente então entendeu que, olha, esse é um convite para revisitar essa história e fazer as pazes com ela. Realmente ir lá na memória, porque Nós dois. a memória pode não estar aqui no intelecto. E por mais que eu não esteja vendo, ela se manifesta na nossa relação hoje. Honestamente, eu acho que seria, cara, um grande empoderamento nosso, assim, sabe? A gente não vai chorar as nossas mágoas aqui. Não é isso. Você me magoou assim, mas você me magoou assado. A ideia é tipo assim, cara, naquela época, ele tava vivendo isso. Coisas que talvez a gente só vai se dar conta agora mesmo. A gente se machucou por uma única razão. A gente não estava conseguindo se conectar com as necessidades um do outro. O que a Guta estava vivendo, pensando naquele momento, o que ela queria de mim e vice-versa. E na hora que a gente engravida, é claro que a Guta, grávida, a mãe, ela vira o centro das atenções, onde, cara, a gente precisa cuidar dela. Grávida de 2, eram 2 grandões, a barriga da Guta foi a maior barriga que eu já vi na minha vida. Precisa de um cuidado especial. Isso faz com que eu, por exemplo, não conseguisse processar muito bem o que eu estava sentindo, porque eu precisava tentar dar esse apoio. E eu também, mas eu não estava conseguindo. Então tinha o processo de culpa também que eu sentia. A gente tinha um amor pra gente. A nossa história foi muito rápida.
Em 4 meses de namoro, a gente já tinha terminado o namoro uma vez, voltou a namorar e a gente engravidou. A gente tinha uma fatídica ida para Itaipava, só para contextualizar o quanto que o nosso namoro já era animado, turbulento, e a gente nem sabia o que estava por vir. Mas a gente vai para Itaipava, brigando, a gente chega lá, resolve voltar. Quando a gente volta pro Rio, a gente tinha feito as massas, e aí a gente olha e fala, será que é muita viagem a gente voltar de novo? E a gente voltou para Itaipava. Nesse final de semana, eu convoco o João, e aí? A gente tá namorando, né? E aí, então, a gente começa a namorar. Porque tem um porém muito importante nessa história, que não é só que a gente engravidou rápido, foi as circunstâncias em que a gente estava. Eu volto de uma viagem, eu não estava trabalhando, a Guta também não estava trabalhando, eu estava morando com os meus pais de novo, a Guta dividindo com uma amiga, a família da Guta é de São Paulo, ela estava no Rio. Quando a gente engravidou, as perguntas eram, gente, são 2, como é que vocês vão fazer? Como é que vai ser trabalho? Vocês vão morar juntos? Não vão? Aonde? No apartamento da Guta, que ela mora com um amigo, vão arrumar outro. Mas vocês pagam como esse apartamento? Então foram questões práticas assim que desestruturou um pouco a gente. Um casal que tinha acabado de se conhecer. A gente engravidou e a gente precisou dar checklist, um monte de coisa que foi imposta. A gente não tinha, pelo olhar dos nossos pais, a maturidade Pra tomar nenhuma decisão. para lidar com aquilo. É como se eles estivessem vendo a gente como absolutamente incapazes de lidar com o que estava por vir. Que eu posso dizer com muita tranquilidade. Me incomodou demais. Quando você falou, que a minha vida não tinha mudado, e eu falei, pô, mudou muito, Guta, porque eu voltei da Índia, eu ia fechar minha vida aqui e ia voltar para a Ásia. Índia, Indonésia, sei lá, eu ia ficar um tempo por lá. E quando eu vi que, não, a vida realmente tinha mudado os planos, e tudo aquilo que eu tentei fugir, né, eu ia para a Índia fugir dessas imposições que eu ia ter que fazer, elas voltaram 5 vezes maior, porque agora eu era pai de 2. Num relacionamento que a gente... Não é que nós dois não nos conhecíamos. Os teus pais não me conheciam. A gente não estava preparado para viver aquilo. A gente tinha pedido lá na Índia, como que eu volto para o Brasil e me mantenho nesse caminho, estudando, praticando, vivendo esse estilo de vida. Como é que eu faço para fazer isso? Eu achava que era dando aula de yoga. Não que isso, seria só isso, mas eu achava que seria um caminho. E de fato por um tempo foi. Mas quando engravidamos, aquela receita que eu tinha não era o suficiente. Então todos os meus medos de trabalho, de dinheiro, voltaram à tona. Foi dentro dessas circunstâncias que a gente precisou então construir o nosso laço, a nossa relação, a nossa intimidade. Até pelo naquele momento, meu estilo de vida, as escolhas de vida que eu tinha feito, eu gerei muita preocupação, insegurança. Eu acho que isso tudo foi ficando muito difícil para eu conseguir lidar, sabe? Assim, realmente, hoje, de verdade, eu estou revisitando isso agora. Eu não sei se eu já tinha parado para pensar nisso tudo, de como foi aquilo para mim, sabe? Eu tava indo para lá, gente, deixa eu quieto aqui, viver dessa forma, e de repente não. Aí não era só os meus pais que estavam falando o que eu tenho para fazer, agora eram os seus pais me falando o que eu tenho para fazer, os médicos me falando o que eu tenho para fazer, você me falando o que eu tenho para fazer, e aquilo foi muito. Foi bastante tumultuado. Claro que muitas coisas não foram resolvidas. Elas foram só vividas e marcadas. E a gente está tendo realmente a oportunidade de revisitar isso tudo, sem dúvida de um outro lugar interno, senão a vida não faria esse convite para a gente.
mas não quer dizer que vai ser fácil. Você falou da festa lá, do casamento. Eu sabia que eu não conhecia ninguém, que era uma coisa da sua mãe, para as amigas dela e tudo mais. Mas eu não sabia o quanto que aquilo estava me afetando. E trazer essas perspectivas é tipo, cara, olha, viu? Isso talvez explica determinados comportamentos. E a gente viu isso ontem. A gente começou a gravar um vídeo. Gravamos a parte engraçada do vídeo, vamos dizer, as histórias, como é que a gente... esse iniciozinho, como é que a gente soube que ficou grávido e tudo mais. E depois a gente acessou uma parte da história que a gente não conseguiu gravar. A gente não estava vivendo um bom momento, a gente não estava celebrando nada, a gente estava sobrevivendo. E aí me remete a uma coisa que, mais uma vez, eu cedi num lugar que eu não queria. Às vezes é isso, tipo assim, tua filha engravidou, a outra engravidou, casou. Vai casar. Se for para tapar esse tipo de imposições da sociedade, o que as pessoas vão achar, pode ser com a melhor das intenções de fazer o mais bonito possível, mas o propósito daquilo não está presente. Exato. E me chamou a atenção o que a gente acessou, visitou, que mexeu na estrutura, da energia mesmo, na hora. Inclusive, acabou o armazenamento do meu celular, não tem mais espaço. Então eu vi que aquilo estava sendo pedido para a gente acessar de um outro lugar na nossa história. Oi. E aí? E aí? Qual foi? Corta 4 meses de namoro e o João vai para um retiro de yoga. Enquanto ele tá no retiro, eu descubro que eu tô grávida, na casa de uma amiga minha. Super susto. E eu conto pra ele, ó. Preciso te falar uma coisa. É isso que eu tô pensando? Foi uau. Sentei do seu lado, assim, botei a mão na barriga, assim. A primeira coisa que eu pensei foi, pô, mantenha calma, teu filho, filha tá te ouvindo. A intenção de fazer da melhor maneira possível sempre esteve presente. Hoje a gente começou o vídeo assim, vendo que nem sempre é possível lidar bem. Se vão ser felizes para sempre, meus filhos nascem, tá tudo certo. Mas a intenção, o desejo assim real, ele é muito poderoso, porque ele é um norte muito forte. E durante o caminho vão ter muitas tempestades, muitas. E foi o nosso caso. Mas foi esse desejo, que é mútuo, que a gente tinha muito desejo de fazer dar certo, que manteve a gente. Foi uma longuíssima história. Eles nem nasceram ainda dentro dessa história. E isso só vai ficando cada vez mais intenso. Mas a gente tinha algo em comum que eu acho que nem a gente sabia. Era querer dar certo. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente sempre teve em comum, que era uma estrutura e uma base familiar onde a gente via que a gente queria viver aquilo de alguma forma, né? A gente queria construir uma família. Antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu ia fazendo, era meu aniversário de 32 anos, e eu naquele ano tenho uma vontade enorme de comemorar, de ir para São Paulo, de fazer um negócio maior, de encontrar os meus amigos, etc. E aí então eu marco esse aniversário, convido os meus sogros para esse aniversário, a gente estava pouquíssimo tempo juntos, mas eles toparam. E aí foi quando a minha mãe, os meus pais conhecem o João e conhecem a família do João. A gente foi para São Paulo, eu e a Guta só, e fomos direto no ginecologista da Guta. Ali a gente descobre então que são dois. Uau, são dois, o médico ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz. A Guta ficou em pânico. Falei, João, acho que você não tá entendendo, né? Eu falei, cara, são dois. E a gente sai dali para casa da mãe da Guta. A única pessoa que eu contei que eu estava grávida foi para minha mãe. Então, estávamos os dois dando um passeio, toca o telefone, antes o Paulo conversando sobre netos. Foi exatamente assim. Você já pensou que daqui a pouquinho nós seremos avós? Aí, a Guta, ela, oi mãe, tudo bem e tal, falando, mas não falando. Daqui a pouco ela diz, mãe, tô grávida.
Na hora, aquele misto de emoções, aí eu falei, peraí que eu preciso sentar. E já percebe que eu estava emocionada, eu não sabia se chorava, se ria, se tremia. Não, e antes de mais nada, antes de falar o que era, falou assim, seu bruxo. Eu falei, mas o que você tá falando isso? Falou, a Guta tá grávida. Eu falei, puta, eu não acredito. Aí foi aquela coisa, né, de dar um mix de tudo na cabeça, no coração. E a gente ainda não conhecia o João. Não conheciam Então, e no fim, assim, uma loucura. E ela falou pra mim, assim, no caminho, não fala pra minha mãe que são dois. Eu falei, pô, fica tranquilo, eu não vou falar nada. Se eu puder passar o almoço mudo, eu topo. A mãe da Guta tava na garagem esperando a gente, assim, a gente entra pela garagem, no prédio lá. Oi, tudo bem? Prazer e tal, aquela coisa. Guta, você é grávida, que tal? Deu um beijo, né? Claro. Aí a gente foi caminhando em direção ao elevador, menor elevador que eu já vi na minha vida, um negocinho muito pequeno. A gente tava na garagem, precisava chegar ao primeiro andar, era garagem, play, primeiro andar. Algo que dura 3 segundos, naquele momento durou 3 horas. Assim. Naquele espaço, Não me aguentei. não se aguentou, falou, mãe, são dois. Falei, nossa, era pra não falar. E aí a mãe dela fez... A gente tem um almoço, né? E aí, João, prazer, você faz o quê? Pô, Você faz. tô começando a dar aula de yoga. Tipo assim, realmente, eu não devo ter passado muita firmeza de que as coisas dariam certo ali. E aí, quais são os planos? Os melhores possíveis, assim. Em relação ao relacionamento, pô, a gente vai tentar, não sabemos, mas em relação aos filhos, pô, conte comigo, 100%. Tô super dentro. E no dia seguinte, entraram lá. Teu aniversário com 80 pessoas, com você no Todas planeta. as amigas da Guta, Cara, das melhores. meus pais, tios, tias, a família da Guta é uma família grande que Intensa. comparece, sabe assim, tipo, o evento vai todo mundo. E a gente não falou pra ninguém, né? Combinado era, não fala pra ninguém, nem que tava grávida. Então só a mãe da Guta e o Paulo sabiam até então. No meio do churrasco, vai aquela brincadeira clássica de mãe, né? Dessa aí você não escapa. Não sabe de nada. Ela, como assim? Como assim? Os pais do João só passaram o dia, voltaram pro Rio de Janeiro. A gente combinou pro João no dia seguinte ir embora pro Rio de Janeiro pra contar pros pais dele. E eu ficaria pra contar pro meu pai e pra Renata, né, que é minha madrasta. Eu tava com muito medo, assim, eu tava muito desconfortável de contar pro meu pai, por toda essa situação que a gente já contou. Tudo começou em Indaiatuba no fim de semana, que foi aniversário da Guta. Foi muito especial, foi a primeira vez que a gente conheceu o João, conheceu a sua família, amigos, foi um sábado incrível. Quando chegou no domingo de manhã, todos foram embora, o João também já tinha voltado para o Rio. Sentamos no café da manhã, a Guta e eu, e ela me perguntou, Rê, meu pai vai demorar para descer? Eu queria contar uma coisa para vocês. Me arrumei, desci, sentei à mesa e, enfim, fiquei esperando por essa notícia que ela ia dar. De repente, ela vira e fala assim, papai, estou grávida. Eu falei, como? E tem mais uma coisinha, é de gêmeos. Eu falei, de gêmeos? Aí ela, mais que depressa, e univitelinos, como se isso fosse abrandar a notícia. Enfim, o impacto foi grande, mas graças a Deus nasceram gêmeos maravilhosos. E a do João, tipo, celebração absoluta. Cheguei em casa, enfim, aí eu, tenho uma coisa pra contar. Minha mãe, eu já sei o que é. Falei, não, você não sabe. Como é que você soube da chegada do Tom e do Bento? Você lembra? Lógico. Ah, é? Então conta. Conta aí pra nós. A gente estava ali na sala de jantar Ah, e o João fez uma ligação para a Guta, que estava lá em Indaiatuba com os pais. E aí deram a notícia ao mesmo tempo para todo mundo. Quer dizer, provavelmente só quem não sabia era eu e o Nando, né? Porque as provavelmente. mulheres todas já deviam estar muito por dentro. Porque aí eu vou contar. Lá a gente estava em Indaiatuba, aniversário da Guta, foi um fim de semana que a gente conheceu a família toda da Guta. Num determinado momento do almoço, o João me chamou, eu fui falar assim, mãe, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, João, o que é? Ele falou assim, não vou falar agora não, mas eu vou te falar uma coisa, é boa, é uma notícia boa. Opa!
Eu falei, opa, mas imediatamente a coisa de mulher deve ser. Veio na minha cabeça assim, a Guta tá grávida. Aí, no dia seguinte, realmente, só veio o João. O João subiu aquelas escadas assim, e eu falei assim pra ele, João, a Guta tá grávida, não é? Ele falou assim, mãe, você acertou, sabe? Aí ele falou, mas você só não acertou numa coisa. O que é? O que foi? São 2. Eu falei, uau, 2! Deram notícia da gravidez depois que eram 2. Uau! E aí ficou aquela expectativa maravilhosa, e ficou um tempão, né? Serão 2 meninas? Serão 2 meninos? Foi super especial. Foi. Quer falar alguma coisa? Você emocionou? Tudo que o João não chora, eu choro. Aí eu lembro que a gente ligou, né? Eu tava em Datuba com meu pai, a gente ligou pros seus pais, fez um FaceTime, né? E ali a gente celebrou. Eu acho que quando eu hoje de manhã falei pra Guta, eu falei, cara, Guta, essa fase da nossa história vai mexer em muita coisa. Ontem a gente encontrou uma amiga nossa e ela tava falando sobre Bonito. E Bonito, né, a água é muito transparente. Eu já fui para os guias de lá, eles instruem as pessoas a não pisar no fundo justamente para não levantar a poeira da coisa, para manter a coisa transparente. Aqui vai viver justamente o contrário, a gente vai pisar na coisa e a coisa vai botar água turbulenta, turva, mas por que eu acho especial? Cara, porque a gente está aqui. A gente está aqui. Teve uma vez, quando eu soube disso, eu senti assim, me incomodou. A minha mãe e a mãe da Guta, a conversa era, cara, que pena que não vai dar certo. Já era um fato. Aonde essa história continua? Aonde essa história continua? É o próximo capítulo. Até que